Você vai tomar a casa dela. Foi a primeira coisa que ouvi quando virei a esquina da cozinha para chamar o Lucas para almoçar. A voz não era do meu filho, era do Daniel, do meu ex-marido, dando a ordem como quem entrega uma missão. Lucas estava parado diante dele, assustado, os ombros tensos. Quando me viu, tentou disfarçar, mas Daniel empurrou a verdade para fora dele. Fala para ela, fala o que eu te disse. Lucas respirou fundo como quem se prepara para pular de um precipício. Mãe, o papai disse que essa casa vai ser minha, que eu tenho que pegar de você. Eu fiquei imóvel. Aquilo não era só absurdo, era cruel. Estávamos na casa em que criei o Lucas praticamente sozinha. A casa onde trabalhei noites inteiras para pagar cada azulejo, cada reforma. E agora meu ex-marido estava usando nosso filho como ponta de lança. A sala estava cheia. Familiares do Daniel espalhados pelo sofá, pela mesa, pelas cadeiras que ele fez questão de arrastar para uma confraternização civilizada. Eu deveria saber que nada com ele era civilizado. Ele levantou, ajeitou a camisa como se fosse anfitrião de um espetáculo e afirmou diante de todos: ela sabe que colocou a casa no nome dela de má fé. Agora a justiça vai ajustar. Aquela frase carregava uma intenção: me pintar como ladra. E pelo modo como as pessoas me olharam, funcionou. De onde você tirou essa mentira? Perguntei, ainda tentando manter firmeza. Daniel sorriu de lado. Aquele sorriso que sempre precedia algum golpe planejado. Não é mentira, são documentos. E se ela quiser evitar problemas, entrega as chaves até resolvermos. Simples. A casa era minha. Todos sabiam disso. Mas ele queria transformar a dúvida em arma. Lucas deu um passo para trás, confuso. Ele não queria participar daquilo. E mesmo assim a crueldade continuou. Se a sua mãe realmente não deve nada, ela não vai se incomodar em sair da casa por alguns dias, né? Disse Daniel, olhando para os irmãos como quem busca aprovação. Aquele, por alguns dias, tinha o mesmo tom de quem diz para sempre. Eu senti o constrangimento ser jogado sobre mim como um casaco pesado. Ninguém dizia nada. Nem a mãe dele, nem a irmã, nem os primos, todos evitando meu olhar, como se eu fosse responsável por ter criado aquele caos. E então veio a frase que me desmontou. Quem não deve, não teme. O tom dele não era de acusação, era de certeza, como se já tivesse definido o veredito antes do julgamento. Meus olhos arderam, não de tristeza, de indignação. Qual era o limite dele? Até onde iria usando o próprio filho? E aí, justamente quando Daniel parecia ter o controle absoluto da narrativa, alguém que nunca enfrentava o irmão resolveu abrir a boca. Roberto, o irmão mais velho dele, largou o copo na mesa com força suficiente para assustar Lucas. Daniel, deixa disso. Você sabe muito bem que essa história não é tão simples assim. Daniel congelou. Foi tão rápido que talvez só eu tenha percebido. Um segundo de pálida surpresa, como se alguém tivesse arrancado o tapete dos pés dele. Roberto, não começa. Ele rosnou, mas Roberto continuou, olhando diretamente para mim, algo que não fazia há meses. Antes de você acusar alguém, Daniel, lembra do que você me contou no dia que assinou aquele contrato. Porque se eu falar, o ambiente inteiro ficou suspenso. Ninguém respirava, nem eu. O rosto do Daniel se contorceu numa mistura de raiva e medo. E naquela microexpressão, eu entendi que existia algo muito maior acontecendo por trás. Algo que eu nunca soube. Algo que ele nunca imaginou que pudesse voltar. Roberto desviou o olhar e fingiu que não tinha dito nada, mas a semente estava plantada. Eu ainda não sabia o que ele quis dizer, mas semanas depois, aquilo iria virar meu único fio de esperança. E também o começo do colapso do Daniel. Eu voltei para casa naquela noite, com a sensação de que meu corpo não me pertencia. As mãos ainda tremiam no volante. A casa, minha casa, parecia estranha, como se estivesse sendo observada por alguém que não deveria estar ali. Talvez porque agora eu sabia que o Daniel tinha colocado os olhos nela de um jeito diferente. Um jeito de posse. Um jeito de predador. Lucas entrou mudo, foi direto para o quarto. Não era silêncio comum, era culpa. E eu sabia que ele não tinha culpa alguma. Fiquei alguns segundos encostada na porta fechada,
tentando respirar, mas a frase do Roberto martelava. Lembra do que você me contou no dia que assinou aquele contrato? Que contrato? Daniel nunca mencionou contrato nenhum. E junto com essa pergunta veio outra, mais cortante. Por que o Roberto, que sempre foi passivo, arriscou enfrentar o irmão naquele momento? Eu estava prestes a subir quando ouvi a porta do quarto do Lucas abrir devagar. Ele desceu a escada pisando leve e, quando me viu sentada no sofá, parou no meio do caminho inseguro. Mãe, eu não queria dizer aquilo. Ele falou que se eu não falasse, ia parecer que eu estava mentindo para você. Meu coração apertou. Filho, olha para mim. Você nunca precisa repetir nada que te machuque. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. Mas ele disse que a casa é dele agora. Que eu devia ficar do lado dele. Micro reviravolta. Ali, no rosto do meu próprio filho, eu entendi que Daniel não queria só me tirar da casa. Ele queria me tirar do Lucas. Meu primeiro instinto foi acalmá-lo. O segundo foi abrir meu notebook e procurar qualquer documento, contrato, escritura, qualquer coisa que ele pudesse usar contra mim. Eu tinha tudo organizado, guardado em pastas. A casa estava no meu nome. Eu paguei, eu assinei. Eu sei disso. Mas quando cliquei na pasta da escritura, uma coisa me parou. O arquivo mais importante, a digitalização do contrato de compra, não estava lá. Como assim não estava lá? Eu mesma tinha colocado ali. Eu lembrava perfeitamente. Pela primeira vez naquela noite, o medo virou suspeita. Mexeram no meu computador? Fui até a gaveta onde guardo os documentos físicos. A pasta azul estava ali, fechada. Mas ao abrir, algumas folhas estavam fora de ordem. E uma delas tinha uma dobra que eu nunca tinha feito. Segunda micro-reviravolta. Alguém mexeu ali. E a única pessoa com acesso à casa, além de mim e Lucas, era o Daniel. O estômago virou. Antes que eu pudesse pensar mais, o celular vibrou. Mensagem de Daniel. Espero que tenha explicado ao Lucas a verdade. Vai ser mais fácil assim. Aquela frase tinha cheiro de chantagem, de ameaça calculada, de quem sabe exatamente onde apertar. Eu não respondi, porque qualquer resposta poderia virar munição. E então veio outra mensagem. Poucos minutos depois, ainda mais estranha. E por favor, não faz besteira com o Roberto. Ele fala demais quando bebe. Meu corpo inteiro gelou. E se o Roberto tinha falado demais, significava que havia mais para ser dito. Algo que Daniel estava tentando abafar. Promessa velada. Aquilo me deu um fio de esperança, mesmo que mínimo. Eu passei a madrugada em claro, sentindo a casa como território ameaçado, escutando cada ruído como se fosse alguém tentando entrar, e imaginando o que Daniel tinha feito com aquele tal contrato. Mas havia uma pergunta que me consumia mais do que todas. O que diabos o Roberto sabe? E por que Daniel morre de medo que eu descubra? Eu ainda não fazia ideia. Mas quando decidi procurá-lo no dia seguinte, não imaginava que encontraria muito mais do que respostas. Eu fiquei o dia inteiro repetindo mentalmente a mesma frase. Ele fala demais quando bebe. Era a única pista concreta que eu tinha. Então, quando o relógio marcou 7 da noite, eu decidi fazer algo que nunca imaginei. Fui até o bar onde o Roberto sempre aparecia às quintas-feiras. Não avisei ninguém, nem Lucas. Deixei o jantar pronto, uma mensagem na geladeira e saí com o coração batendo no ritmo de quem vai mexer em um ninho de cobras. O bar era simples, cheio de luzes amareladas e cheiro de fritura. Assim que entrei, o Roberto estava lá, sozinho, com um copo pela metade. Ele levantou o olhar devagar, como se esperasse outra pessoa, e não eu. Você vir aqui não é um bom sinal. Ele disse antes mesmo que eu me sentasse. Você falou algo ontem, algo que deixou o Daniel nervoso. Respondi direta. Ele suspirou, olhou ao redor e fez um sinal para o garçom trazer mais um copo. A primeira micro-reviravolta veio quando ele disse: eu devia ter falado com você faz tempo. Quando o Daniel assinou o contrato da empresa, ele não colocou tudo no nome dele. Eu franzi a testa. Que empresa? Aquela pequena sociedade que ele abriu com o primo, a tal reforma de imóveis, lembra? Eu lembrava vagamente. Era uma época em que Daniel desaparecia por horas resolvendo papelada. Nunca me deixou ver nada. O que isso tem a ver com a minha casa?
Perguntei. Roberto passou a mão na testa, incomodado. Tudo. Ele usou seu nome como garantia. Meu corpo inteiro congelou. Como assim, meu nome? Eu nunca assinei nada. Roberto me encarou por alguns segundos como se me disse se eu estava pronta para ouvir. E então veio a segunda micro-reviravolta. Não precisou da sua assinatura. Ele encontrou um jeito de usar aqueles documentos da época do financiamento da casa. Os mesmos que desapareceram. A respiração travou no meio da garganta. Desapareceram. Os documentos mexidos, a pasta fora de ordem. Aquilo não era paranoia. Era real. Ele falsificou minha assinatura? Perguntei, a voz quase sumindo. Roberto evitou confirmar, mas o silêncio dele confirmou tudo. Meu estômago virou. Senti as mãos começarem a suar. Por que você nunca me contou isso? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Ele olhou para o copo envergonhado, porque o Daniel jurou que ia dar tudo certo, que ninguém descobriria. E ele era meu irmão. Eu não queria ser o responsável por destruir a família de vocês. Eu ri. Não um riso de humor, um riso nervoso, cheio de incredulidade. A família já estava destruída. Ele só não contou para ninguém. Roberto me olhou então, de um jeito que me surpreendeu. Eu sempre soube que ele ia passar dos limites. Só não imaginei que seria tão longe. Ele então tirou algo do bolso. Um papel dobrado, amarelado nas bordas. Isso aqui é a parte que eu não deveria ter guardado. Meu coração disparou. O que é isso? Um comprovante da data em que ele usou seus dados. Eu guardei porque, sei lá, eu tinha um mau pressentimento. Minhas mãos tremiam quando aceitei o papel. A data estampada nele era uma semana antes de Daniel ter me prometido que nunca mais esconderia nada de mim. A ironia queimou dentro do peito. Eu estava prestes a perguntar mais quando o Roberto ficou tenso, olhando para trás de mim. Ele não devia estar aqui, disse num sussurro. Virei o rosto devagar. Daniel estava parado na porta do bar, me encarando, frio, impenetrável, como se me ver ali fosse uma traição imperdoável. Ele caminhou até nós com passos firmes, controlados, calculados, e parou tão perto que senti o cheiro familiar do perfume dele, o mesmo que tantas vezes me fez sentir segura e que agora me dava náusea. O que você está dizendo para a minha ex-mulher, Roberto? Perguntou sem tirar os olhos de mim. Eu guardei o papel no bolso antes que Daniel percebesse. Por que você está me seguindo? Disparei. Ele sorriu. Aquele sorriso vazio que eu só via quando ele estava prestes a destruir alguém. Porque eu sei quando você começa a cavar onde não deve. O Roberto levantou da cadeira nervoso. Daniel, deixa ela. Cala a boca. Daniel cortou, sem sequer olhar para ele. O garçom observava desconfortável. Algumas pessoas também. Daniel percebeu. Aproximou o rosto do meu e disse baixo, para que só eu ouvisse. Continua mexendo nisso, e você perde mais do que a casa. Meu coração parou. O que mais eu poderia perder? E por que ele parecia tão certo de que eu já estava cercada? Só consegui responder uma coisa. O que você está escondendo, Daniel? Ele deu um sorriso lento, cruel. Você vai descobrir, do pior jeito. Ele saiu do bar sem olhar para trás. E eu fiquei ali, com o papel queimando no bolso e a sensação de que tinha acabado de abrir a porta de um lugar onde a verdade não tinha luz. Eu ainda não sabia, mas aquele documento ia virar a chave, literalmente, de tudo que viria depois. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha passado a noite inteira andando pela minha casa. Não era som, era presença. O tipo de presença que você não vê, mas que sente pressionando o ar. Lucas estava quieto, mais do que o normal. Preparava o cereal olhando para a tigela, sem coragem de levantar o rosto. Sempre que o celular dele vibrava, ele ficava tenso. E isso me rasgava por dentro. Foi o papai? Perguntei. Ele hesitou antes de acenar que sim. O que ele disse? Lucas passou a mão no rosto, envergonhado. Ele quer que eu peça as chaves para você de novo. Meu sangue ferveu. Lucas, você nunca vai pedir isso. Não importa o que ele diga. Você não é responsável por nada disso. Ele assentiu, mas a culpa ainda estava nos olhos. E foi aí que a primeira micro-reviravolta da manhã apareceu. Lucas baixou a voz. Mãe,
Ele disse que você escondeu um documento dele, que você está mentindo para mim. A acusação bateu em mim como uma porta que se fecha na cara. Documento? Qual documento? Não sei. Ele só falou que, quando achar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Daniel adorava frases que fermentavam medo. A segunda micro-reviravolta veio minutos depois, quando o interfone tocou. Era o porteiro. Dona Marina, desculpe incomodar, mas o seu ex-marido esteve aqui ontem à noite. Disse que precisava entrar no seu apartamento rapidinho. Eu não sabia que vocês... Enfim, que não era autorizado. O mundo girou. Ele entrou na minha casa? Perguntei, sentindo a pele arrepiar. Entrou sim. Disse que tinha esquecido um carregador. Ficou uns 10 minutos. 10 minutos. Exatamente o tempo que alguém precisa para remexer gavetas, abrir pastas, fotografar documentos ou levar algo. Quando subi novamente para o apartamento, percebi um detalhe que eu não tinha notado pela manhã. A porta do meu quarto estava ligeiramente fora do batente. Eu sempre fecho até o fim. Sempre. Entrei devagar. A escrivaninha parecia igual, mas a gaveta onde guardo contratos não tinha a resistência habitual, como se tivesse sido aberta e fechada às pressas. Respirei fundo e tirei a pasta. Um documento que eu lembrava ter guardado ali, um termo de quitação antigo, estava faltando. Não era algo essencial. Mas por que exatamente aquele? Meu celular apitou. Mensagem desconhecido. Se ele pegou, é porque precisava. Não ignore. Eu gelei. Não era o Daniel. O número era diferente e a foto do perfil era vazia. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Fique atenta ao que não está mais aí. Às vezes a prova é justamente o que desapareceu. O coração parecia um martelo dentro do peito. Tentei ligar, mas o número desligou antes de tocar. Alguém estava me observando. E eu já não sabia se era aliado ou ameaça. Respirei fundo e voltei à pasta. Observei tudo com cautela, tentando achar qualquer outra diferença. Foi então que uma sombra passou pela janela da sala. Não de pessoa, mas de movimento, como se alguém tivesse estado ali momentos antes de chegarmos. Quando fui verificar, encontrei um detalhe que me arrepiou inteira. Um dos pés do sofá tinha sido afastado alguns centímetros, revelando uma marca de poeira deslocada. Como se alguém tivesse movido o móvel recentemente, depois colocado no lugar, mas não exatamente no mesmo ponto. Foi o aviso final. Estavam vasculhando a minha casa. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca pensei. Procurei uma advogada. Não queria guerra, queria proteção. Mas enquanto explicava tudo a ela, inclusive sobre o documento sumido, ela me fez uma pergunta que me paralisou. Essa garantia que ele usou no contrato da empresa. Você tem alguma prova de que não assinou? Silêncio. O papel do Roberto estava no meu bolso enquanto ela falava. Se o seu nome foi colocado como garantia sem sua autorização, ela continuou, ele não está apenas tentando tomar sua casa. Ele está tentando se proteger de outra coisa. Geralmente, dívida. Dívida. A palavra me atravessou. E se fosse isso? E se a casa fosse, na verdade, a âncora financeira dele? Ao sair do escritório, meu celular vibrou de novo. Desta vez, era o Daniel. Último aviso. Não mexe com o Roberto. Ele fala o que não deve. Eu finalmente entendi. Daniel não tinha medo de perder a casa. Ele tinha medo de perder o segredo que prendia tudo no lugar. Mas eu só iria descobrir qual era no momento em que a pessoa errada batesse à minha porta naquela noite. A campainha tocou às 21h47. Um horário que ninguém visita sem motivo. O tipo de horário que traz notícia ruim, cobrança, confissão ou ameaça. Eu estava na cozinha, fingindo arrumar a louça para não desmoronar perto do Lucas. Quando o som ecoou, senti a espinha gelar, como se o aviso da advogada tivesse ganhado pernas e parado diante da minha porta. Lucas levantou do sofá tenso. Mãe, quem é? Fica no quarto. Pedi o mais firme que pude. Ele obedeceu sem reclamar, o que já me dizia muito sobre o clima que Daniel havia instalado dentro de casa. Aproximei-me da porta devagar, olhando pelo olho mágico. Um homem parado ali, terno escuro, pasta de couro, expressão neutra demais. Não era o Daniel, mas também não era alguém que eu já tivesse visto. Abri só o suficiente para manter a trava. Pois não, ele exibiu um cartão.
Dona Marina? Sou representante jurídico da empresa Modena Investimentos. Precisamos conversar sobre o contrato de garantia imobiliária firmado em seu nome. Meu corpo inteiro perdeu temperatura. Eu não assinei contrato algum. Ele manteve o mesmo tom calmo, o que era ainda mais assustador. É justamente por isso que precisamos conversar. Primeira micro-reviravolta. A empresa que tinha o contrato. A empresa para a qual Daniel devia. Ela existia. Não era paranoia. E agora estava na minha porta. Abri a porta apenas um pouco mais, sem remover a trava. O que exatamente vocês querem? Ele abriu a pasta, tirou um envelope pardo. O sócio que utilizou sua casa como garantia está inadimplente? 3 parcelas atrasadas. A empresa foi autorizada a notificar pessoalmente a cogarante. Cogarante. Eu, sem nunca ter assinado nada. Isso é ilegal. Sussurrei, mas com mais raiva do que medo. Concordo, respondeu ele surpreendentemente. Por isso mesmo estou aqui. Algo nesse contrato não está regular. Segunda micro-reviravolta. O representante não parecia do lado do Daniel. Parecia do lado da lei. E talvez do meu. Ele continuou. A assinatura atribuída à senhora não condiz com os padrões documentais do período e alguns dados foram anexados de forma incompleta. Minha boca ficou seca. E como isso me afeta? Ele suspirou como alguém tentando entregar um pacote explosivo sem jogá-lo na sua mão. Afeta porque, até que se prove o contrário, a casa é a garantia. E se o devedor não pagar, a empresa executa o bem. A palavra executa me atingiu como uma pancada no peito. Foi então que ele fez a pergunta que abriu uma porta inesperada. A senhora conhece um homem chamado Roberto Dornelles? Meu coração quase parou. O irmão do Daniel. A última pessoa com coragem suficiente para dizer a verdade. O único que sabia algo que Daniel queria enterrar. Conheço. Respondi com cuidado. Por quê? O representante puxou outra folha. Temos registro de que ele tentou contatar a empresa há 3 semanas. Ligou 2 vezes pedindo para revisar o contrato. Disse que tinha informação importante, mas ninguém retornou. Eu engoli seco. E por que vocês não retornaram? Porque o próprio Daniel ligou depois. Pediu para desconsiderarem tudo o que o irmão dissesse. Afirmou que o Roberto tinha problemas. Daniel sempre fazia isso. Deslegitimava qualquer um que ameaçasse expor o que ele fazia nas sombras. O representante guardou os papéis. Não vim para pressioná-la, dona Marina. Vim porque há inconsistências demais. E quase sempre, quando há esse tipo de inconsistência, há também vítima. Vítima. Eu, Lucas, nossa casa. O que eu preciso fazer? Perguntei. Provar que não assinou. E antes que eu pudesse responder, ele completou. E manter distância do seu ex-marido enquanto isso. Ele saiu tão rápido quanto chegou, deixando o envelope nas minhas mãos, pesado como sentença. Fechei a porta. Tranquei 2 vezes, encostei a testa na madeira tentando raciocinar. Foi então que o Lucas apareceu no corredor. Mãe, você está chorando? Eu nem tinha percebido que as lágrimas desciam. Não, meu amor, está tudo bem. Menti mal. Mas quando fui abraçá-lo, notei algo no chão, caído perto da porta. Algo que o homem talvez tenha derrubado sem perceber. Um cartão dobrado. Peguei. Um bilhete escrito à mão. Ele falsificou tudo porque não podia colocar a dívida no próprio nome. Não confie nele sozinho. Não era a letra do representante. Era a letra conhecida. Letra do Roberto. Ele estava tentando me avisar. Ele estava tentando me proteger. E se o Daniel tinha tentado calar o irmão, significava que o pior ainda não havia vindo à tona. Mas viria. E quando viesse, eu precisaria estar preparada, porque a próxima verdade não ia só abalar a casa, ia abalar a história inteira do nosso casamento. Eu não consegui dormir naquela noite. O bilhete do Roberto queimava na minha mão. As palavras. Ele falsificou tudo porque não podia colocar a dívida no próprio nome. Pareciam formar rachaduras no chão da sala. Daniel. A dívida, a empresa, a garantia. Minha casa. Eu precisava entender o que estava por trás de tudo isso. E só havia um lugar capaz de ter respostas. O antigo escritório do Daniel. Aquele que ele fechou de um dia para o outro, dizendo que não valia mais a pena gastar aluguel. Eu ainda tinha uma chave, guardada numa caixa com restos de um passado que eu já tentava esquecer.
Era arriscado ir lá? Sim, mas mais arriscado ainda era ficar parada, esperando ser engolida pelo que eu não via. Esperei Lucas dormir, deixei uma nota curta, volto rápido, e saí com o coração socando minhas costelas. O prédio estava quase abandonado, com luzes falhando no corredor. O escritório ficava no segundo andar. Assim que abri a porta, o cheiro de papel velho e poeira me envolveu como lembranças amargas. Tudo parecia igual a quando Daniel trabalhava ali. A mesa dele, a estante cheia de pastas pretas, a cafeteira entupida. Só que havia algo diferente, algo fora de lugar. Primeira micro-reviravolta. A gaveta onde ele guardava documentos sensíveis estava destrancada. Daniel nunca deixava aquela gaveta aberta. Com cuidado, puxei. Dentro, dezenas de documentos embolados, recibos, contratos, anotações. Mas o que chamou a atenção foi uma pasta vermelha, escondida quase no fundo com uma etiqueta feita à mão. Garantia, caso extremo. Meu estômago se contraiu. Abri a pasta. Lá dentro, encontrei cópias do contrato onde meu nome aparecia como cogarante, com uma assinatura que parecia minha, mas com detalhes que eu nunca faria. O traço final alongado, a inclinação, o formato do M era falsificação. A prova estava ali, mas junto com isso, havia algo que eu não esperava. Uma folha rasgada de um bloco de notas. Nela, escrita com pressa, a letra do Daniel. Se der errado, jogar no nome dela, ela aguenta. Não deixar Roberto abrir a boca. Falar com V sobre os papéis da casa. Eu li 3 vezes. Meu corpo inteiro começou a tremer. Ele planejou tudo. Não foi desespero, não foi um erro, foi cálculo. E V, quem era V? Segunda micro-reviravolta. Ao puxar a pasta mais fundo, encontrei uma foto amassada. Daniel ao lado de um homem que eu nunca tinha visto, em frente a uma placa escrita: Vargas em Filhos, Consultoria Financeira. Vargas, V, o tal V. Guardei tudo rápido, mas antes de fechar a gaveta percebi algo que fez minha respiração travar. Um envelope com meu nome escrito à mão. Só meu nome. Sem endereço, sem data. Abri devagar, quase com medo do que viria. Dentro havia apenas uma frase, em caneta azul. Se você está lendo isso, é porque ele perdeu o controle. A letra não era do Daniel. Não era do Roberto. Não era de ninguém que eu conhecia. Eu estava guardando o envelope na bolsa quando ouvi um ruído atrás de mim. Passos no corredor. Pesados, direcionados. Meu coração parou. Alguém estava vindo. Apaguei a luz, me escondi atrás da estante. A porta rangeu. Uma sombra entrou. A silhueta era alta, larga. Não era o Daniel, mas também não era alguém que eu queria conhecer naquele momento. O homem deu 2 passos, olhou ao redor e falou com uma voz grave, carregada. Daniel, você está aí? A gente precisa resolver isso antes que ela descubra. Meus dentes rangiam para não bater. Ele caminhou até a mesa, mexeu nos papéis, bufou. Droga, Daniel, você está perdendo a mão. Isso vai estourar. O telefone dele tocou. Sim, eu vim ver se ele deixou algo aqui. A mulher dele está fuçando. Acha que vai encontrar prova? Não, ela não vai longe. Ele sabe como lidar com ela. Meus olhos arderam de raiva e medo. Ele sabe como lidar com ela. Eu segurei o choro com toda a força que tinha. Depois de alguns minutos, o homem saiu. Esperei o silêncio total. Peguei o envelope, a pasta vermelha, as anotações, tudo o que consegui. E corri. Quando cheguei em casa, Lucas estava sentado na escada, pálido. Mãe, o papai veio aqui. Meu coração deu um salto doloroso. Ele disse que você estava fazendo coisas perigosas, que se você continuasse, algo pior ia acontecer. Algo pior como o quê? Perguntei, me ajoelhando na frente dele. Lucas engoliu seco. Ele disse que podia perder tudo e que seria culpa sua. Meu filho estava tremendo. Daniel o estava usando como mensageiro de ameaça. Eu o abracei forte, prometendo que nada aconteceria com ele. Mas por dentro, eu sabia. O aviso estava claro. Daniel estava encurralado. E quando ele ficava encurralado, ele atacava. Só que dessa vez, pela primeira vez em anos, eu tinha armas também. E eu ainda não sabia.
Mas a próxima pessoa a me ligar naquela madrugada seria justamente a única capaz de virar o jogo. A pessoa que Daniel mais temia. O telefone tocou às 2h14 da manhã. Um horário que só anuncia duas coisas: tragédia ou verdade. Atendi no segundo toque, ainda tonta do susto. Marina? A voz era baixa, contida, mas inconfundível. Vargas. O homem da foto com o Daniel. O V das anotações. O nome que estava ligado ao contrato fraudulento. Como conseguiu meu número? Perguntei, sentando na beira da cama para não cair. A pergunta certa não é essa, respondeu. A pergunta é: você está pronta para ouvir o que o Daniel nunca teve coragem de contar? Meu coração bateu tão forte que senti a camiseta mexer. Se eu não estivesse pronta, não estaria viva até agora, respondi. Ele soltou um som entre riso e lamento. Então vamos direto ao ponto. Primeira micro-reviravolta. Daniel não falsificou sua assinatura sozinho. Eu apertei o telefone com força. O que isso significa? Significa que alguém forneceu os dados, os documentos e a base para ele fazer isso. E não fui eu. Ele fez uma pausa longa. O tipo de pausa que carrega peso. Foi alguém que você conhece. O ar sumiu dos meus pulmões. Quem? Alguém da família dele. Roberto. Só podia ser Roberto. Mas ele estava me ajudando. Ele tinha me avisado. Não, disse Vargas como se tivesse ouvido meu pensamento. Não foi Roberto. Meu corpo inteiro travou. Quem? Vargas suspirou. A pessoa que deu os seus documentos ao Daniel foi a mãe dele. Eu fechei os olhos. Aquilo doía de um jeito estranho, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de uma lembrança da minha vida inteira. A sogra que sempre me tratou com distância, mas nunca com agressividade direta. A mulher que me dizia: você é a melhor coisa que aconteceu ao meu filho, enquanto desviava o olhar. Ela tinha sido cúmplice. Ela disse que você permitiria, que faria tudo pelo Daniel, que não questionaria. Meu estômago se revirou. As mães protegem os filhos, mas algumas criam monstros e depois cobrem suas pegadas. Por que você está me contando isso agora? Vargas respirou fundo e soltou a segunda micro-reviravolta. Porque Daniel desapareceu. Eu me levantei da cama, como se tivesse recebido um choque. Como assim desapareceu? Sumiu há mais de 24 horas. Depois da visita ao seu apartamento, ele não voltou para a casa da mãe, não atendeu mais ninguém e não passou no escritório. E antes de desaparecer, ele sacou tudo o que tinha numa conta paralela. A informação entrou como navalha. Daniel estava fugindo da empresa, fugindo da dívida e tentando deixar a culpa em cima de mim. Por que está me avisando? Perguntei desconfiada. Vargas baixou a voz. Porque a empresa está vindo atrás dele e se não encontrarem vão atrás da garantia. Da casa, você. A imagem da minha casa sendo invadida por homens de terno fez minha respiração ficar curta. E você acha que eu posso fazer o quê? Vargas hesitou pela primeira vez. Roberto tentou te ajudar, mas não contou tudo. Ele sabe mais do que disse. Eu me sentei no chão, encostada na cama. O que exatamente ele sabe? Vargas respondeu com uma frieza calculada. Roberto sabe onde Daniel está. A frase ficou presa no ar, pesada. O irmão do Daniel. Aquele que parecia dividido entre culpa e medo. Ele não apenas sabia sobre o contrato falso, ele sabia onde Daniel se escondia. E naquele momento, uma coisa ficou clara como o vidro quebrado iluminado pelo luar. Roberto era aliado, mas também era a próxima peça que Daniel derrubaria se tivesse chance. A ligação terminou com Vargas dizendo: não deixe ninguém entrar na sua casa. E não atenda números desconhecidos. Nos próximos dias, a verdade vai bater na sua porta. E não vai ser amigável. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o silêncio da madrugada se tornar mais denso. Foi quando ouvi passos na escada. Meu coração parou. Por um segundo achei que Daniel tivesse voltado, mas era Lucas, descendo com o rosto inchado de sono. Mãe, você tá bem? Sussurrou. Eu o abracei com tanta força que ele até reclamou. E enquanto o segurava, decidi. Eu não ia esperar pela próxima ameaça, nem por Daniel, nem pela empresa. Eu ia até o Roberto. Eu ia arrancar a verdade dele, a verdade inteira. E eu não fazia ideia.
Mas o que ele me contaria na manhã seguinte mudaria tudo, inclusive o que eu achava que sabia sobre o fim do meu casamento. Eu bati na porta do Roberto às 8 horas da manhã. Não dormi. Não consegui. A ligação do Vargas ainda ecoava dentro da minha cabeça. Roberto sabe onde Daniel está. Ele abriu a porta devagar, com o rosto sofrido de quem carregou uma culpa grande demais por muito tempo. Marina, eu imaginei que você viria. Então não perde tempo, respondi entrando sem esperar convite. Onde o Daniel está? Ele fechou a porta, respirou pesado e apoiou as mãos nos joelhos como se estivesse prestes a confessar um crime. Antes de te dizer isso, você precisa entender por que ele fugiu. Parei no meio da sala. O ar parecia mais pesado ali. Eu já sei sobre a falsificação, sobre a dívida, sobre a garantia da casa. Você só precisa dizer onde ele está. Roberto levantou o rosto e a expressão dele não era medo, era misericórdia. Não é só isso, Marina. Primeira micro-reviravolta. Ele foi até o armário e tirou uma pasta que parecia velha, com bordas dobradas e manchas de café. Essa é a parte da história que nunca te contei, a parte que o Daniel me proibiu de mencionar. Meu estômago se contraiu. O que tem aí dentro? A verdadeira razão pela qual ele colocou a dívida no seu nome. Ele abriu a pasta, tirou algumas folhas e colocou a primeira na minha mão. Era um relatório bancário. Nome do titular, Daniel Dornelles. Saldo, 0 reais, movimentações. Sangria contínua por transferências a terceiros. Eu franzi o senho. Ele estava sendo roubado? Roberto balançou a cabeça. Ele devia dinheiro a pessoas muito piores do que a Modena Investimentos. Segunda micro-reviravolta. Piores como? Perguntei, embora já soubesse que não gostaria da resposta. Gente que não cobra com boleto. Gente que faz desaparecer. Senti a garganta fechar. Daniel nunca foi santo, mas eu jamais imaginei que ele estivesse brincando com fogo assim. Roberto continuou. Quando percebeu que não conseguiria pagar, ele fez a única coisa que sabe fazer. Jogar o problema no colo de quem estava por perto. Você. Eu senti a raiva subir como uma onda. E você deixou? Ele abaixou o olhar. Eu tentei impedir. Juro que tentei. Mas ele disse que se eu abrisse a boca, os dois iríamos juntos. Eu fiquei em silêncio por um momento. Não por falta de palavras, mas porque tudo dentro de mim se reordenava. Todas as memórias, todas as discussões, todos os desaparecimentos estranhos, todas as frases que ele dizia como se carregassem segredos. E então, Roberto me entregou outra folha. Era uma mensagem impressa, como se tivesse sido resgatada de um celular antigo. Se ela descobrir sobre o caixa 2 da empresa, eu acabo. Segura a Marina. Segura o contrato. Segura tudo. Eu precisei me sentar. Caixa 2? Sussurrei. Roberto assentiu. O Daniel criou uma empresa fantasma com o primo. Usaram simulações de reformas que nunca fizeram. Lavaram dinheiro. E quando a sociedade quebrou, a dívida caiu toda nas costas dele. Ele só precisava de uma coisa para não ser preso. A minha casa. Completei com um gosto amargo na boca. Roberto me olhou com uma dor que parecia ser dele e minha ao mesmo tempo. E não só isso. Ele precisava de você para ser o bode expiatório se tudo explodisse. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. O tipo de silêncio que carrega raiva, mágoa e lucidez. Agora diz. Eu levantei os olhos. Onde ele está? Roberto respirou fundo, como se estivesse prestes a quebrar uma promessa antiga. Numa chácara da família. Aquela que vocês passaram um réveillon anos atrás. Ele sempre corre para lá quando está com medo. Meu coração apertou. Eu lembrava daquele lugar. Lembrava do frio da madrugada, do cheiro de madeira e das brigas que tivemos naquela viagem. Eu comecei a levantar, mas Roberto me segurou pelo braço. Se você for até lá agora, você corre risco. Pior do que já corro? Perguntei. Ele hesitou e então soltou a terceira verdade, a mais inesperada da manhã. O Daniel não está sozinho. Meu corpo gelou. Como assim? Roberto me entregou uma última folha. Uma foto impressa. Daniel de costas saindo do carro com um homem ao lado. O mesmo homem que eu escutei no escritório. O mesmo que disse. Ele sabe como lidar com ela. Esse cara trabalha para quem cobra o Daniel.
Roberto explicou. Ele foi para a chácara com o Daniel e eu não sei se foi para protegê-lo ou para garantir que ele não fugisse. Eu senti a perna enfraquecer, a casa, o contrato, o desaparecimento. E agora, vigilância. O quebra-cabeça todo encaixou de uma vez. O Daniel não estava fugindo de mim. Ele estava fugindo deles e querendo que eu fosse a queda dele, a distração perfeita. Eu respirei fundo, abrindo a porta. Eu vou até lá. Roberto me segurou de novo. Não vai sozinha. Se você pisar naquela chácara sem avisar ninguém, pode ser tarde demais. Mas eu já estava decidida. Porque havia uma pergunta queimando dentro de mim. A pergunta que sustentava toda a dor, toda a raiva, todo o medo. Por que, entre tantos caminhos, ele escolheu destruir justamente a mim? E eu ainda não sabia. Mas a resposta dessa pergunta estava esperando por mim naquela chácara. E ia doer mais do que tudo que ele já tinha feito até agora. Eu dirigi até a chácara com as mãos suadas no volante e a boca seca. O caminho era o mesmo de anos atrás, mas parecia outro lugar, como se o solo soubesse mais sobre o que ia acontecer do que eu. As árvores criavam sombras alongadas pela luz do fim da tarde. Cada curva parecia esconder alguém. Cada barulho fazia meu coração disparar. Mas eu não parei. Eu precisava olhar Daniel nos olhos. Precisava ouvir da boca dele o motivo de tudo. Quando estacionei, a chácara estava silenciosa demais. Nenhuma luz acesa. Nenhuma música, nenhuma risada. Nada que remetesse às festas que já fizemos ali. Só silêncio. Silêncio de ameaça. Desci do carro devagar, respirando pelo nariz para não deixar o medo tomar conta. A porta da casa estava entreaberta. Uma abertura pequena, mas suficiente para dizer: alguém entrou à força. Ou alguém saiu às pressas. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. O interior estava quase igual ao que lembrava, mas com um detalhe que me paralisou. Um copo de uísque derrubado no chão. E pegadas, 2 direções diferentes. Primeira micro-reviravolta. Daniel não estava sozinho ali. E não fazia muito tempo. A sala inteira parecia conter ar preso, como se estivesse esperando alguém expirar. Marina? A voz veio de trás de mim. Meu corpo inteiro tensionou, mas quando virei, encontrei Roberto na porta. Suado, aflito, com as mãos trêmulas. O que você está fazendo aqui? Sussurrei. Ele engoliu seco. Eu te segui? Eu disse que você não podia vir sozinha. E você acha que eu vou deixar de vir porque alguém me manda? Retruquei, mas sem a força que eu queria. O medo estava devorando minhas palavras. Roberto entrou, fechou a porta devagar e apontou para o corredor. Ele está ali. Eu avancei antes que ele pudesse me impedir. O corredor parecia interminável. As paredes estreitas, abafadas, como se quisessem me segurar. Passei pela cozinha, pelo quarto de hóspedes, até chegar ao quarto principal. A porta estava entreaberta, idêntica à da entrada. Empurrei e lá estava ele. Daniel sentado no chão, as mãos no cabelo, o corpo curvado. Não parecia o homem arrogante que me humilhou na frente de todos. Parecia menor, derrotado, engolido pelo próprio desastre. Mas quando ouvi sua voz, percebi que não havia ali arrependimento, apenas desespero. Você veio. Você realmente veio. Ele levantou devagar e tentou compor aquele sorriso que usava sempre que queria manipular alguém. Mas falhou. Isso tudo é culpa do Vargas, Marina. Ele está te colocando contra mim. A Módena esteve aqui. Interrompi. Você acha que eu seria idiota a ponto de acreditar em você depois de tudo? Daniel fechou os olhos, respirou fundo. Eu fiz o que tinha que fazer. Usar meu nome num contrato ilegal é ter que fazer? Ele não respondeu. Eu dei um passo à frente e Roberto instintivamente tentou me segurar. Mas eu me desvencilhei. Por que, Daniel? Por que você escolheu destruir justamente a mim? Daniel abriu os olhos. E então, a segunda micro-reviravolta. Porque você era a única que me amava o suficiente para aguentar. A frase entrou como vidro quebrado. Amor, sussurrei. Você chama isso de amor? Eu sabia que você não ia me abandonar se eu estivesse quebrado. Eu sabia que você ia segurar. Você sempre segurou. O chão pareceu se mover. Ele continuou, a voz tremendo mais firme. A casa. Não era pela casa. Era por mim.
Eu precisava de você presa a mim, mesmo depois do fim, mesmo depois do divórcio. Eu não podia te perder. Roberto deu um passo atrás, como se aquilo fosse o mais doente que já tinha ouvido. Eu fiquei imóvel. Nem raiva, nem ódio, só um vazio seco. Daniel aproximou-se, as mãos estendidas, como se eu fosse acolhê-lo. Você entende? Eu fiz tudo isso para não te perder. E agora eles vão me matar, Marina. Foi então que ouvi o som. Um carro, rápido, chegando. Roberto correu até a janela e ficou branco. É ele! O homem do escritório. O cobrador. A sombra que seguia Daniel por onde ele ia. Daniel gelou. E eu me vi no meio da tempestade que ele criou. Marina! Daniel implorou desesperado. Por favor, não deixe ele me levar. Eu juro que arrumo tudo, mas eu preciso de você. Você é a única pessoa que pode me salvar. O mundo inteiro pareceu parar. Ele queria minha casa. Ele queria meu nome. Ele queria minha vida como escudo humano. E agora, ele queria minha presença para sobreviver às escolhas que ele fez. E, ironicamente, era a primeira vez que eu via Daniel sem máscaras. Vazio, desesperado, dependente de mim. Mas eu também sabia. Se eu desse um passo na direção errada, eu afundaria junto. O carro parou. O motor desligou. Passos ecoaram na varanda. E naquele instante, eu percebi. Era o momento mais perigoso da minha vida. E também o mais decisivo. A porta da frente começou a abrir. Eu respirei fundo. E fiz a única coisa possível. Eu escolhi. A porta da frente se abriu devagar, com um ranger longo que parece anunciar destino. O homem entrou. O mesmo do escritório. O mesmo que dissera, ele sabe como lidar com ela. Agora, ele estava diante de nós. Daniel trêmulo, Roberto paralisado e eu, firme, mesmo com medo. Ele olhou para Daniel primeiro, depois para mim, e pareceu avaliar a cena como quem desmonta um quebra-cabeça. Então é aqui que você se esconde, disse ao Daniel sem pressa. Daniel cambaleou para trás. Eu precisava de tempo. Só isso. O homem o ignorou. Virou-se para mim. Você é a tal Marina? Não era pergunta, era constatação. Sou, respondi. Ele me analisou por um segundo e pude sentir algo que Daniel nunca me deu. Franqueza, crueza, clareza. Não vim atrás da senhora. A casa só entra na jogada se o devedor tentar fugir. Ele lançou o olhar cortante para Daniel. Meu coração bateu forte, mas não por mim. Por Lucas. Por tudo que esse homem poderia fazer. Se Daniel continuasse arrastando minha vida no caos dele. Foi então que Daniel deu o passo final de desespero. Você não entende! Gritou apontando para mim. Ela tem que ficar comigo. Se ela disser que assinou, se ela disser que concordou, tudo se resolve. Eu senti Roberto engolir a seco ao meu lado. E algo dentro de mim, algo que esteve acorrentado por anos, finalmente se partiu. Eu dei um passo à frente, firme, sem tremer. Eu não assinei nada. E não vou proteger você nunca mais. Daniel ficou atordoado. O homem cruzou os braços, interessado. E Roberto fechou os olhos como se finalmente alguém dissesse a verdade que precisava ser dita. Mas Daniel ainda tentou. Marina, por favor, você sempre foi minha. Sempre vai ser. Você não entende. Eu fiz tudo isso para não te perder. Eu respirei fundo e respondi a única coisa que ele nunca esperou ouvir. Foi justamente por isso que você me perdeu. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de história. Então o homem da cobrança tomou a palavra. Daniel, acabou. Ele colocou as mãos nas costas do Daniel e o empurrou devagar para a porta. Daniel se virou para mim pela última vez, os olhos vermelhos, a máscara finalmente quebrada. Marina, se você soubesse o quanto eu te amei, eu o interrompi sem raiva. Apenas verdade. Quem ama não destrói. Ele tentou falar algo, mas o homem o puxou. E 2 passos depois, Daniel sumiu na luz da manhã que entrava pela porta. A chácara ficou silenciosa de novo. Roberto se aproximou, os olhos marejados. Me desculpa. Eu devia ter falado tudo antes. Eu balancei a cabeça. Você falou quando conseguiu. E isso me salvou. Ele respirou fundo, aliviado e triste ao mesmo tempo. E agora? Agora.
A palavra ecoou em mim como um espaço em branco esperando ser preenchido. Agora, eu tinha minha casa. Agora, eu tinha a prova da falsificação. Agora, eu tinha o relatório, o envelope, a pasta vermelha. Agora, eu tinha meu filho. Agora, eu tinha a mim mesma. E pela primeira vez em anos, não havia ninguém tentando distorcer a minha realidade. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Mas aquele silêncio não era medo, era reconstrução. Quando cheguei, Lucas correu até mim e me abraçou desesperado. Mãe, achei que ele... Segurei o rosto dele entre as mãos e sorri, cansada, mas inteira. Acabou, meu amor, eu prometo. Acabou. Ele chorou no meu ombro. E eu chorei com ele, pela dor, pelo alívio, pelo que sobreviveu. Naquela noite, sentei na sala, com a janela aberta e o vento entrando leve. Olhei para cada canto da casa, minha casa, e senti algo que não sentia fazia anos. Paz. Não a paz perfeita, mas a paz possível. A paz que vem quando a gente escolhe a si mesma. O processo legal ainda viria. Os papéis, a investigação, a responsabilização do Daniel. Mas emocionalmente, a parte mais difícil já tinha terminado. E no fundo, em meio aos pedaços da minha história, entendi algo que eu devia ter aprendido muito antes. Não é sempre o amor que prende. Às vezes é o medo. E quando o pai do medo acaba, o amor finalmente vai embora. Eu fechei os olhos e deixei essa verdade preencher meu peito. No dia seguinte, começaria a reconstruir a vida com Lucas, sem ruído, sem controle, sem manipulação, só nós dois, e a casa que quase nos tiraram, mas que agora pertence, inteira, ao que ainda podemos ser. Se esta história tocou você, nunca permita que alguém use seu amor como algema. Escolha-se, sempre.